Oi, gente. Para a gente começar a resolver essa questão, a gente só precisa separar alguns dados e eu vou tentar explicar também de onde é que vem a fórmula que a gente usa para trabalhar com juros compostos. Vamos lá. Depois de vocês lerem essa questão aí, a gente tem o seguinte, que o tempo, ele deu, aí foi 1 ano e 6 meses, certo? Ele falou que a taxa de juros aí é de 8% ao mês e os juros foi um valor total aí de R$ 11.960 e ele está pedindo exatamente o capital aplicado. Vê só, se eu estivesse trabalhando com juros simples, a gente teria essa fórmula aqui, basicamente. Capital, taxa vezes o tempo. Porém, eu não estou trabalhando com esse cara. Eu estou trabalhando com juros compostos. E se eu estou trabalhando com juros compostos, a fórmula que eu vou usar não é uma dica de padaria, uma conta de padaria, digamos assim. Mas é basicamente esse cara. Montante é igual a capital inicial, 1 mais I elevado a T. Como eu falei há pouco tempo atrás, de onde é que vem essa fórmula aqui? Montante C1 mais I elevado a T. É fácil a gente deduzir esse cara, que é o seguinte. Imagina que a gente esteja trabalhando, eu tenha um capital inicial aí, sei lá, e, e eu tenho um tempo aplicado com esse cara, né? Sei lá, no mês inicial eu tenho que esse capital vale X, certo? E eu estou no mês zero, digamos assim. Só que no primeiro mês, passado isso, se eu aplicar uma taxa de 10%, vamos supor, o que vai acontecer? O meu rendimento, se eu investir isso aí num banco, por exemplo, em alguma coisa que tenha um rendimento para mim, a taxa de 10%, o que é que eu vou ter no primeiro mês? Eu vou ter o capital inicial que eu apliquei, mais o quê? 10%. 10% de alguma coisa, eu posso reproduzir, eu posso mostrar como se fosse quem? 0,1 vezes alguma coisa. Representar. Eu posso representar esse 10% como se fosse 0,1. Ou seja, no primeiro mês, se eu somar isso aqui, eu vou ter 1,1x. Ou seja, que é o inicial mais 10%. Só que no segundo mês, o que vai acontecer? Eu vou ter o valor que eu tinha no primeiro mês, que era quem? X, mais 0,1x. Tudo isso vezes quanto? Vezes 0,1, que é 10%, que eu estou dizendo que é a minha taxa de 10%. Tudo isso mais quem? X mais 0,1x. Talvez esteja ficando um pouquinho confuso, mas essa regra aqui é basicamente esse termo aqui da minha equação. Aliás, esse termo aqui da minha equação. Ou seja, basicamente eu vou ter o quê? 1 mais I, que é a minha taxa, elevado quantas vezes? Aqui eu tenho uma vez e aqui eu tenho quantas? Duas vezes. Ou seja, se eu tiver N vezes, vai ser exatamente isso aqui. E nesse caso é o tempo, né? Portanto, essa fórmula montante igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a t, vem exatamente disso daqui. Isso aqui é um resumo para básicos 2 meses aí. Ou seja, é dessa referência aí que a gente tem essa fórmula de montante. Mas vamos lá. O que a gente tem? A gente vai aplicar esse cara. Montante igual a C 1 mais I elevado a T. Pronto, beleza. Só que outra coisa também que eu preciso lembrar é que montante é igual a capital mais juros. Isso aqui vai ser útil para a gente. Então vamos agora só substituir os valores. Então vamos lá. Montante vai ser igual a capital inicial 1 mais, quem é a minha taxa? É de 8%. 8% eu posso representar como sendo 8 por 100, que isso é 0,08. Então eu vou ter 1 mais I, onde I é 0,08. Tudo isso é elevado a quanto? Elevado ao tempo, 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses equivale a 18 meses. Então esse tempo aqui 18. Beleza.
Então, a gente vai lá. Montante é igual a C, que multiplica quem? 1,08, que é a soma desses dois caras aí, igual a 18. Só que ele me deu uma informação aí, né, no texto, né? Ele disse que 1,08 elevado a 18 é igual a 3,99. Então, vamos lá, vamos substituir esse cara. Então, a gente vai ter isso aqui. Montante é igual a C, que multiplica 3,99, certo? E agora eu vou substituir essa equação aqui, que montante é igual a capital mais juros, por esse cara aqui. Então, eu vou ter que C mais J, que é de juros, é igual a 3,99C. Beleza? Então, a gente vai ter que juros, eu vou passar esse cara aqui para o outro lado, vai ser igual a 3,99C menos C. Portanto, J vai ser igual a essa subtração aqui resulta em 2,99C. Portanto, juros dividido por 2,99 é igual ao capital. Só que ele me informou também quem é os juros. Então, capital vai ser igual a 11.960 dividido por 2,99. Se eu fizer essa divisão aí, esse capital inicial vai dar igual a R$ 4.000, que é uma das alternativas aí. Não lembro qual. Acho que é a letra B. É isso, gente. Foi essa a maneira que eu resolvi essa questão aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!